Saudações, tripulantes da nave Rasta! 16 anos. 16 anos sem ver o ogro mais famoso do cinema na tela grande. 16 anos sem o pântano, sem o burro, sem a Fiona. E essa espera finalmente chegou ao fim. Shrek está voltando, tripulantes, com o elenco original completo, com uma história que ninguém esperava e com uma novidade que vai deixar vocês de queixo caído. Fica aqui comigo, porque hoje o comandante Rasta vai te contar tudo sobre o retorno do ogro que conquistou o coração do mundo inteiro. Eu sou o comandante Rasta e hoje a nave vai em direção a um destino que cheira a pântano, a cebola em camadas e a animação que mudou a história do cinema para sempre. Olha, o comandante precisa ser honesto com vocês aqui dentro da nave. Quando a notícia de Shrek 5 chegou, eu fui de 0 a 100 em 2 segundos. Porque Shrek não é só um filme de animação, Shrek é uma experiência. É uma geração inteira que cresceu debochando dos contos de fadas e amando um ogro mal-humorado que só queria ficar em paz no pântano dele. E agora ele volta, com burro falante incluso. Antes de decolar de vez, faz um favor pro comandante. Se você ainda não tá na tripulação da nave Rasta, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui tem conteúdo toda semana que você não vai querer perder. Bora decolar? Antes de falar do 5º filme, tripulantes, a gente precisa entender o tamanho do que Shrek representa. Shrek estreou em 2001, venceu o primeiro Oscar de melhor filme de animação da história, faturou mais de 270 milhões de dólares só na estreia e criou um novo padrão para a animação ocidental que existe até hoje. Mas o que fez Shrek diferente de tudo que existia antes não foi só a animação, foi a atitude. Shrek chegou derrubando os contos de fadas clássicos com uma gargalhada. A princesa não precisava de resgate. O herói era um ogro fedorento e antissocial. O nobre elegante era o vilão. E o companheiro de aventuras mais amado de toda a franquia era um burro completamente irresponsável e falante. Isso era revolucionário, tripulantes. A DreamWorks olhou para Disney e falou: a gente vai fazer diferente. E fez. A franquia inteira arrecadou quase 3 bilhões de dólares ao longo dos anos. 3 bilhões, com 4 filmes e 2 derivados. E mesmo depois de todo esse sucesso, o último Shrek principal foi em 2010, Shrek para sempre, há 16 anos. 16 anos, tripulantes. Uma geração inteira cresceu sem um novo Shrek nos cinemas. E agora ele tá voltando. Deixa o comandante te contar a história de bastidores desse retorno, tripulantes, porque essa história tem virada. Por anos, a DreamWorks deixou Shrek 5 em desenvolvimento sem confirmação oficial. Sempre tinha rumor, sempre tinha especulação, sempre tinha fã esperando, mas nada acontecia de verdade. Até que em julho de 2024 chegou o teaser. Curtinho, simples, o número 5 com as orelhas verdes do Shrek. Só isso foi o suficiente para a internet parar. O teaser tinha menos de 30 segundos e quebrou a internet, tripulantes. Pessoas chorando de saudade, pessoas enviando o teaser para a família inteira, pessoas lembrando da infância em tempo real. E faz sentido, porque Shrek não é só memória afetiva de infância. Shrek é memória afetiva de adolescência também. Os memes, as referências, cada frase do burro que virou piada entre amigos, cada cena que a gente ainda cita hoje, mais de 20 anos depois. Shrek entrou na cultura de um jeito que poucos personagens conseguiram. Mas aí veio uma notícia menos boa, tripulantes. O filme que estava previsto para julho de 2026 foi adiado. Primeiro para dezembro de 2026, depois para junho de 2027. A DreamWorks não explicou o motivo oficial, mas a Universal tem obtido ótimos resultados com filmes familiares no verão americano, então a estratégia faz sentido comercialmente. A boa notícia? O filme está sendo feito, com calma e com cuidado. Agora vamos falar do que mais importa para quem cresceu com essa franquia, tripulantes. O elenco original voltou. Mike Myers de volta como Shrek! Aquele sotaque escocês único, inconfundível, que a gente conhece de cor. Não existe Shrek sem a voz do Mike Myers. Não existe. É impossível separar.
Ed Murphy de volta como burro. E olha, Ed Murphy já estava gravando as falas desde 2024. O homem entrou no personagem antes do filme ser oficialmente anunciado. Isso é dedicação, isso é amor pelo personagem. Cameron Diaz de volta com a Fiona. Cameron Diaz saiu de um período longo longe dos holofotes para fazer Shrek 5. Essa foi a escolha dela para marcar o retorno às telas. E tem uma novidade, tripulantes. Uma novidade que, quando foi revelada no teaser, fez todo mundo parar. Zendaya entrou no elenco. Zendaya dá voz a Felícia, a filha adolescente de Shrek e Fiona. Aquela criança que a gente viu nascer nos filmes anteriores, cresceu, virou uma adolescente e tá no centro da história desse novo capítulo. Pensa nisso, tripulantes. A gente que cresceu assistindo Shrek vai ver a filha do Shrek sendo adolescente agora. A franquia cresceu junto com a nossa geração. Isso não foi por acidente. Isso foi muito bem planejado. Agora vamos falar da trama, tripulantes. O que a gente sabe até agora sobre a história de Shrek 5. Os detalhes oficiais são poucos, porque a DreamWorks está mantendo sigilo absoluto sobre o roteiro. Mas tem informações que vazaram de fontes confiáveis e que o comandante vai te contar. A história gira em torno da Felícia, a filha do Shrek, vivida pela Zendaya. E pelo que foi revelado, Felícia é praticante de magia, e num momento de descuido, ela acidentalmente lança um feitiço que manda Shrek e o burro pro mundo real. Shrek e o burro no mundo real, tripulantes! Imagina o Shrek andando por uma cidade real, o burro falando com pessoas reais, os dois precisando encontrar o caminho de volta porque a Felícia não sabe o feitiço para desfazer o que ela fez. Isso, tripulantes, é a premissa mais hilária e mais criativa que essa franquia já teve. Mas por baixo do humor tem uma história muito mais profunda. Porque a questão não é só voltar para casa, é a filha tendo que lidar com as consequências dos próprios erros. É Shrek e o burro num mundo completamente diferente do que conhecem. E há uma família sendo testada de um jeito inédito. E olha o que isso significa em termos de legado, tripulantes. O primeiro Shrek falava sobre ser diferente num mundo que não te aceita. O segundo falava sobre pressão familiar e expectativas. O terceiro falava sobre responsabilidade. O quarto falava sobre arrependimento e escolhas. E o quinto vai falar sobre uma filha que ainda está aprendendo quem é, e sobre pais que precisam confiar nela mesmo quando ela erra. Essa franquia sempre teve profundidade por baixo do humor, e Shrek 5 parece que vai continuar esse legado com muita beleza. Mas Shrek 5 não é a única novidade dessa franquia, tripulantes. Tem um spin-off do Burro em desenvolvimento. Isso mesmo! O Burro vai ter o próprio filme, exclusivo, só com ele. Ed Murphy já confirmou que a família do burro vai aparecer nesse derivado. Aquelas mulas metade burro, metade dragão que apareceram nos filmes anteriores devem ter papel importante na história. E olha o que isso significa, tripulantes. A DreamWorks não tá só fazendo um quinto filme, ela tá expandindo o universo, tá construindo algo muito maior do que uma sequência isolada. Com Shrek 5 como filme principal e o spin-off do Burro em desenvolvimento, a franquia que ficou 16 anos parada está sendo relançada como uma plataforma de entretenimento completa. E faz todo sentido, porque O Gato de Botas 2, O Último Pedido, de 2022, provou que essa franquia ainda tem muito a oferecer. Aquele filme foi uma das animações mais elogiadas dos últimos anos, crítica e público adoraram. A DreamWorks aprendeu com isso e agora vai mais fundo. Então é isso, tripulantes. Shrek 5 chega em junho de 2027, com Mike Myers, Ed Murphy e Cameron Diaz de volta, com Zendaya como a filha adolescente Felícia, com uma história que mistura magia, mundo real e o vínculo de uma família que a gente acompanha desde 2001. E sabe o que o comandante sente quando pensa em tudo isso, tripulantes? Sente que algumas histórias não têm fim porque as pessoas simplesmente não deixam elas irem embora. Shrek entrou no coração de uma geração, entrou de um jeito irreverente, engraçado, barulhento, como um ogro que não pediu permissão para ninguém, e ficou. Ficou nos memes, ficou nas referências, ficou nas piadas entre amigos que a gente ainda faz hoje, depois de mais de 20 anos. E em 2027 ele vai ficar de novo, dessa vez levando a filha junto.
Agora eu quero muito ouvir vocês, tripulantes. Vocês estão animados com Shrek 5? Sentiram falta do Ogro Verde nesses 16 anos? E o que acharam da ideia da Felícia mandando o pai e o burro pro mundo real? Manda tudo nos comentários, eu leio todos mesmo. Deixa o like se você curtiu esse voo de hoje e compartilha com aquela pessoa que ama Shrek tanto quanto o comandante ama. Eu sou o Comandante Rasta. Esse foi mais um voo da nave Rasta. Até a próxima decolagem. Fique firme, tripulantes. A nave continua voando.